O governo passa uma sensação de ser um governo ascético. Ou seja, uma coisa sem muita marca. Um museu de grandes novidades, como eu disse. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, 2 de abril, revela que a aprovação do presidente Lula do PT caiu para 41%, enquanto a desaprovação atingiu 56%. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. Olá, meus queridos, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A apresentadora, jornalista, cantora, atriz Daniela Lima treme de raiva a dar a notícia de que o presidente dela, Lula, derreteu nas pesquisas. Isso mesmo, em lágrimas, Daniela Lima. Só faltou pedir, por favor, lembre-se do papai. Líder dentro do PT, eu não estou tratando líder pelo cargo, mas é uma liderança importante dentro do partido e é uma liderança que é ouvida, inclusive, pelo presidente Lula, tá? Ele me disse o seguinte: o que há é um erro no diagnóstico. E quando você vai ao médico e erra o diagnóstico, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, que você não vai conseguir solucionar o problema. Ele diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um foco exacerbado sobre a comunicação, como se o problema do governo fosse a comunicação. Para esse analista, de novo, um parlamentar que tem liderança dentro do Partido dos Trabalhadores e que é ouvido no Palácio do Planalto, isso foi uma espécie de presente para todo o time de ministros que precisa entregar e não está entregando. Ele disse ainda, olha só, ao lançar o foco na comunicação, o presidente acabou protegendo a todos os ministros, deixou uma situação fácil e cômoda. Há ainda uma tentativa do governo de alavancar a sua popularidade brigando nas redes sociais, onde ele simplesmente não tem controle de entrega desse conteúdo. Os algoritmos das redes sociais, gente, podem impulsionar ou dar um downgrade nos conteúdos. Essa estratégia de foco em rede social, onde a direita está navegando há muito mais tempo e com muito mais força do que a esquerda, também é vista com certo descrédito. Para fechar, este líder, Leilani, diz basicamente o seguinte, né? O governo passa uma sensação de ser um governo ascético, ou seja, uma coisa sem muita marca. Um museu de grandes novidades, como eu disse, antecipei ali, o tom era esse, né? O Lula volta para a articulação política, nesse momento pressionado, conectando aqui os bastidores para a gente fechar o círculo inteirinho dessa cobertura. Volta para a articulação política, mergulha ele, que estava sendo muito cobrado, a fazer esses gestos para o parlamento, mas também precisa apresentar um projeto de grande porte. Lei, podemos dividir, Vivi, a telinha? A fonte me cita, por exemplo, a aposta do Pé de Meia, né, que foi muito alardeado. É um programa que paga para manter o aluno na escola. O alcance do Pé de Meia, neste momento, é de 3,6 milhões de pessoas. E ainda tem estados que, segundo a investigação, tem mais gente recebendo do que aluno inscrito na escola. Então, vai precisar fazer um pente fino. Agora, isso não é uma política global, né? O diagnóstico que está sendo feito é: cadê uma política grande, macro, de alcance robusto, que marque uma nova cara para um governo que está aí na sua terceira execução? Essa é a pergunta. A isenção do IR seria essa marca, esse cheiro, né? É o que eles pretendem, né? O irreverente O Luiz comentou: mano, como é bom ver a Daniela Lima em pânico. Olha a interpretação dela, que perfeição para defender o painho. Faz até cara de espanto. De onde ela tirou que a direita usa a internet por mais tempo que a esquerda? Quer dizer que a péssima administração desse governo é culpa da internet? Tá certo. É que para criar conteúdo relevante na internet é preciso 3 coisas: autenticidade, inteligência e senso de humor. A esquerda não tem nenhuma dessas qualidades. Aí ela manda que a internet é onde simplesmente eles não têm controle. É por isso que eles querem regular a internet. Enquanto isso não acontece, ela segue mandando seus recados.
Se o país não resolver isso, vamos ter que recorrer a outras medidas excepcionais para salvar a democracia. Essa senhora está indo para o 3º ano só falando em erro do governo. Desde que chegou na Globo, o único verbo que ela consegue conjugar é o verbo errar. Constrangedor. E depois da última pesquisa mostrando que o papai Lula estava descendo ladeira abaixo, muitos jornais começaram a espalhar a notícia para a tristeza de muitos. De onde que está vindo esse crescimento da desaprovação do governo do presidente Lula? Está vindo justamente daqueles eleitores que ajudaram a eleger Lula. A gente está falando do público de mulheres, a gente está falando do público jovem e a gente está falando do Nordeste, Carol. Esse, para mim, é um ponto mais sensível dessa pesquisa. Não sei se a gente tem um recorte aqui também do Nordeste para colocar na nossa tela, porque mostra que sim, também está crescendo essa impopularidade no Nordeste, que tem uma base eleitoral muito forte para o presidente Lula. A reação também não está acontecendo, mesmo nessas camadas ali que o PT historicamente sempre trabalhou muito bem e sempre teve esse eleitor muito próximo. A gente ainda está trabalhando aqui nos detalhamentos da Genial Quest, mas em outros momentos em que a pesquisa saiu, o calcanhar de Aquiles, muito bem identificado, era o calcanhar da economia. Ainda estamos ali com reflexos muito fortes em relação ao cenário econômico. Então, por mais que o governo tenha anunciado medidas populares, o crédito consignado é uma dessas medidas, o IR, que vai ser trabalhado ao longo de todo o ano de 2025, também é outra medida. Agora sim, a gente tem aí na tela também, né? Essa desaprovação subindo no Nordeste, portanto, de 9 pontos, chegando a 46%. Isso mostra que, de fato, essas medidas da economia popular não estão chegando, Carol. Então, o governo ele está seguindo ainda uma mesma tática de reação, pautando-se principalmente pela comunicação, mas isso ainda não rendeu frutos. É trabalhar melhor isso daqui para frente, Carol, e tentar tirar ali inovações que possam, no segundo semestre, tentar reverter esse cenário. Mas hoje o momento continua sendo de muitas dificuldades que as pesquisas têm mostrado que só estão se acentuando. Pela primeira vez neste mandato, o governo Lula é desaprovado por mais da metade da população. Foi o que apontou a pesquisa Quest divulgada hoje. Custo de vida mais alto e a inflação dos alimentos influenciaram no resultado do levantamento. A desaprovação do governo Lula cresceu 7 pontos percentuais entre o último levantamento em janeiro e o divulgado hoje. A desaprovação passou de 49% para 56%. Já a aprovação registrou queda de 6 pontos percentuais na comparação do mesmo período, ficando agora em 41%. O Nordeste ainda é a única região do Brasil onde a aprovação do governo Lula supera a desaprovação. Mesmo assim, a região onde o PT tem a maioria dos eleitores, Lula teve queda de 7 pontos na aprovação e alta de 9 pontos percentuais na desaprovação. Essa também é a primeira vez desde que assumiu o 3º mandato que o presidente Lula é considerado pior do que seu antecessor Jair Bolsonaro. 43% consideram a gestão atual pior e 39% consideram melhor. O que explica esse resultado? O primeiro resultado que é fundamental a gente olhar é que a mudança na comunicação do governo não parece ter surtido efeito. O que a gente vê é que as pessoas estão dizendo que a comunicação continua igual e que as aparições do Lula, né, mais entrevistas que ele tem dado, não tem ajudado, não tem melhorado a imagem do governo e dele. A pesquisa também mediu o conhecimento da população sobre medidas consideradas importantes para o governo. Aqui zerou o imposto de importação de alimentos e a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5 mil. Mudança que ainda precisa da aprovação do Congresso. Para mais da metade, a mudança no imposto de renda terá um pequeno impacto. 33% acreditam que será uma melhora importante e 16% não souberam responder. A cada 10 entrevistados, quase 5 dizem acreditar que a tarifa zerada vai ajudar a reduzir os preços dos alimentos. 45% discordam. Entre os entrevistados, 88% acreditam que o preço dos alimentos
alimentos subiu no último mês. Além disso, 81% das pessoas ouvidas pela Quest responderam que o poder de compra dos brasileiros é menor do que um ano atrás. Mesmo com a melhora, de certa forma, esse crescimento nos últimos anos do PIB, alguns números de desemprego que melhoraram também nos últimos 2 anos, mas com a inflação, a realidade é que o brasileiro vê hoje um poder de compra cada vez menor, e isso é fundamental, porque isso está afetando a percepção da população sobre a economia, a capacidade de compra e, especialmente, como responsabilidade do governo. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março, com 2.004 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. Temos 56% desaprovando o governo, esse Lula 3, enquanto 41% aprovam. Não sabem ou não responderam, são 3%, pesquisa Genial Quest, divulgada há pouco. Em janeiro, o índice de aprovação, e aqui a gente vê a evolução, tá? Daqui a pouquinho eu vou para o gráfico que fica ainda mais claro, mas vou só aqui com os números. O índice de aprovação em janeiro era de 47%, desaprovação 49%, temos ali a margem de erro, portanto, metá. Os que não sabiam ou não responderam eram 4%. E aí temos então a evolução, Pedro Duran, que aqui fica muito claro o que está acontecendo com relação à aprovação ao governo Lula. Temos então o levantamento começando ali em fevereiro de 2023, temos a aprovação passando dos 55%, uma queda ali por volta de abril, depois trajetória crescente. E aí foi nessa oscilação até chegarmos em março de 2025, quando a desaprovação já passa dos 50%, 56%, e a aprovação 41%. Tivemos essa mudança aqui das trajetórias a partir de janeiro de 2025. Virou o ano e o governo tendo de lidar com essa desaprovação que está numa trajetória crescente, Pedro Duran. Sim, Carol, e é importante a gente ressaltar, quando a gente olha para pesquisas como essa da Quest, que ela não é um movimento isolado, não é uma leitura isolada. Outros institutos fazem exatamente a mesma leitura, são uníssonos em dizer não só do crescimento da desaprovação do governo Lula, mas especialmente num detalhe que é importante, que é o ponto de virada. Vou sair daqui porque a Isabel Mega precisa ter o nosso tapete vermelho para poder se juntar à conversa, mas vou vir aqui até essa outra ponta para poder destacar o seguinte, Carol. Perceba que o ponto de virada, ele é o mesmo em todas as pesquisas. Dezembro de 2024. Algumas apontam novembro, outras apontam janeiro, mas o ponto de virada está basicamente em dezembro de 2024. Quando você tem, veja só, uma queda na aprovação e uma alta da desaprovação. E aí, quando a gente olha para esse ponto de virada, a gente relembra todo o calvário enfrentado pelo governo Lula ao longo desses últimos 3 meses. Desde o final do ano passado, com a crise do PIX, inflação dos alimentos, dólar mais alto, até agora com essa tentativa do governo de trazer algumas medidas na economia mais populares para que eles possam, de fato, criar um ambiente mais favorável para a aprovação. Muito embora isso aconteça, a gente já previa e já tinha dito aqui que não seria um efeito imediato. É igual antibiótico. Não adianta você imaginar que depois de você tomar o primeiro comprimido, 2 horas, 3 horas depois, a sua infecção vai embora. Demora, precisa completar a cartela, precisa ser religioso, tomar todo dia na hora certa, para depois de 7 dias você ter certeza de que você eliminou aquele vírus e aquela bactéria. O pacotão da economia popular do governo Lula tem o mesmo efeito. Ele pode funcionar para melhorar a aprovação, mas na prática a população só começa a sentir ele efetivamente no início do ano que vem. Já tem alguns efeitos práticos, como por exemplo o pé de meia, o empréstimo consignado, que são para agora, que estão acontecendo. Mas o grosso, o pesado mesmo, que diz respeito, por exemplo, à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, só passa a ser sentido em janeiro de 2026. E a turma, vendo que o pai Lula já está mais para lá do que para cá, já estão pensando no seu herdeiro para assumir
o trono. Agora a gente olha para quem seria o herdeiro político de Lula. Nesse levantamento da pesquisa Quest, Pedro Duran, para 62% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar à reeleição. Lembrando que, oficialmente, Lula ainda não se coloca como o candidato de 2026, não se coloca como, de fato, aquele que vai disputar a reeleição no ano que vem. Então, toda uma construção agora do governo, inclusive com um evento hoje lá em Brasília, já mirando as próximas eleições. Mas, segundo esse levantamento, para mais de 60% dos entrevistados, ele não deveria disputar um quarto mandato como presidente da República. Se ele não disputar a reeleição, quem seria esse candidato? Não tem, né? Não tem nome. Não existe nome. Não dá para falar que o Fernando Haddad é o herdeiro político do Lula e consegue arregimentar a mesma base que ele consegue. É o mesmíssimo problema da direita. A esquerda e a direita vivem um dilema, que é o dilema da personificação. Quando você tira a principal peça desse campo político, ele fica totalmente fracionado. Então, o que deve acontecer se Lula não ser o candidato é exatamente o que vai acontecer se Bolsonaro não for o candidato. Ele deve escolher quem ele quer que o substitua, porque não tem fator mais importante do que o apoio desse líder, seja da esquerda ou seja da direita. Para você ver, Carol, como são as coisas, eu trouxe aqui uma pesquisa, só para a gente lembrar, de junho, 29 de junho do ano passado. A pergunta era, você acha que Joe Biden deveria ser candidato à presidência dos Estados Unidos? 48,2% naquela ocasião diziam que Biden deveria desistir da candidatura. 44% defendiam a permanência dele na disputa. E aí a gente tem que lembrar um fator importante que já tem aparecido nessas conversas. Lula tem 79 anos. A idade pesa numa eleição presidencial, não só pelo esforço físico que é necessário você fazer quando você tem uma disputa como essa, mas também pela narrativa da oposição, que pode se criar em torno desse fator para tentar minar uma eventual candidatura à reeleição do presidente da República. E o quanto aqui, Pedro Duran e Isabel Mega, que estão conosco nessa análise. Eu trago o gráfico para a gente trazer o comparativo com os últimos levantamentos da própria Quest. O quanto que essa avaliação de que Lula não deve se candidatar à reeleição, ela vem crescendo. E coincide justamente com o período de crescimento. Isso, né? Exatamente. Dezembro a março. Que é quando a gente acompanha também a queda da popularidade do governo. Portanto, não tem como desvincular essa queda de popularidade do governo a essa possibilidade levantada nesse levantamento, que é Lula não ser candidato à reeleição em 2026. Tem evento hoje lá em Brasília para tentar marcar, como a Isabel Mega colocava para a gente, uma virada do governo já de olho nas próximas eleições. Lula derreteu o apoio dele no Nordeste. Derreteu mesmo. Ele tem um desaprova maior do que o aprova em outras regiões? Tem. Sudeste 60% contra 37%, no Sul 64% contra 34%, e o que eu estou falando do primeiro número é de desaprovação. Centro-Oeste a mesma coisa. Mas as urnas de 2022 em várias dessas regiões, Lula já estava atrás nessas regiões. E aqui ele sempre teve um apoio muito firme, e eu falo de Lula, eu falo de lulismo. Lá de trás, do que o professor André Singer teorizou como lulismo, do pacto conservador com reformismo fraco, o que era um pilar do lulismo? Um apoio da baixíssima renda, muito claro, de pós-mensalão. Então isso daqui é o abalo desse lulismo, porque ele perdeu o apoio aqui e é o maior movimento, tá? Eu peguei aqui, o Lula tá aqui, ele teve no Nordeste a diferença agora, essa diferença aqui está de 6 pontos percentuais, com margem de erro de 4, foi a maior variação de desaprovação. Se a gente pegar a desaprovação no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Nordeste, a maior variação que teve de janeiro para cá, ó, isso daqui foi de 9 pontos percentuais. Meus amigos, e esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos e inimigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um sonho. Comer a picanha que o Lula prometeu. Meu maior medo é ficar sem comer ovo e sem tomar meu cafezinho. Arrependimento. Ter sido petista. Feito. Achar que era só fazer o L e que tudo ia mudar em um passo de mágica. Muita vontade de comer a picanha que o Lula prometeu passada na farinha. Fazer. Acordar cedo para trabalhar e sustentar o Lula e a Janja. Desejo. Comer a picanha que o Lula prometeu. Ousadia é tirar a carteira do bolso perto do Lula. Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário.